Muita gente começa a estudar português e fica depois um pouco desanimado porque tem erros gramaticais persistentes. Mas, geralmente, estão relacionados a elementos linguísticos que não estão presentes na língua materna. E pode ser um pouco frustrante lidar com esses erros persistentes. Mas hoje nós estamos aqui para falar então sobre os três principais erros de gramática que estudantes de português brasileiro cometem quando falam português. Então, vamos começar com o primeiro, que é um erro clássico, o uso de ser e estar. Ser, normalmente, está associado com uma característica, uma condição permanente, e a gente vai usar então para falar sobre aspectos de nossa identidade e também para falar sobre alguns aspectos físicos. Então, nós podemos falar, por exemplo, que somos curiosos, ou eu sou inteligente, ela é alta, ele é baixo. Para falar sobre essas características, que são características da personalidade ou características físicas, nós usamos o verbo ser, que é o verbo que exprime algo permanente. Temos algumas exceções para observar nesse caso. Por exemplo, quando nós falamos sobre religião e trabalho. É verdade que religião e trabalho são aspectos que não são necessariamente permanentes, mas fazem parte, de certa forma, da nossa identidade. Sempre que nós falamos de religião ou nós falamos de trabalho, nós vamos usar o verbo ser, como eu sou católico ou eu sou professor. O verbo estar, por sua vez, a gente vai usar em contextos temporários, em que nós estamos falando sobre uma condição física temporária e também uma condição mental temporária. Por exemplo, eu estou cansado, ou eu estou doente, ou ela está preocupada, ou ele está com sede. São situações temporárias. Então, se nós comparamos ser e estar, ser para algo mais permanente, exceto quando eu falo, por exemplo, de religião ou trabalho, e estar para contextos mais temporários. E é claro que, nesse caso, estou falando genericamente, mas temos detalhes ainda a explorar que provavelmente eu vou tratar em outro vídeo, especificamente falando de ser e estar. Um segundo erro é um erro um pouco comum em alunos que são iniciantes e estão progredindo para o nível intermediário, é errar a conjugação. O que acontece? Em português, assim como em muitas línguas que vêm do latim, nós precisamos conjugar os verbos. Nós mudamos o final do verbo para expressar o tempo correto. O que acontece com alguns estudantes é que eles não fazem a conjugação. Então, quando eles falam português, normalmente eles usam o infinitivo, mas a gente vai usar diferentes conjugações em diferentes tempos verbais para expressar a ideia de tempo e de modo. Então, eu não posso simplesmente falar eu gostar do Brasil. Eu preciso falar eu gosto do Brasil. Então, o aspecto da conjugação é muito importante e se você fala português, você sabe que é importante prestar atenção nesse pequeno detalhe para comunicar a ideia que você quer no tempo correto e no modo correto. O terceiro erro, que é um erro também muito comum, é o uso das regências verbais. O que são regências? Regências são as combinações entre verbos e preposições em português. Então, certos verbos vão precisar de certas preposições, como por exemplo o verbo gostar. Nós dizemos em português, eu gosto de chocolate. A regência do verbo gostar é a preposição de, mas em inglês nós sabemos que isso não existe. Por exemplo, então em inglês eu digo I like chocolate. Bom, a ausência dessa preposição em inglês é natural, mas em português eu preciso combinar gostar e de, sempre. Então, nós precisamos prestar atenção nessas combinações, porque algumas combinações normalmente não são tão comuns na língua materna do estudante. Por exemplo, gostar de, pensar em, precisar de, lembrar de, esquecer de, são alguns exemplos de combinações que não são
tão comuns, por exemplo, em inglês. É claro que a gente sempre pode encontrar exceções, como morar em. Morar em é um pouco mais intuitivo, porque se a gente compara, por exemplo, com o inglês, é a mesma preposição. Mas tem um grupo de verbos que precisam de preposições distintas e a gente precisa prestar atenção nessas preposições. Então, gente, para concluir, eu gostaria de lembrar vocês que se vocês cometem esses erros em português, não quer dizer que vocês falem mal português, mas quer dizer que vocês estão em um estágio de progressão, que vocês estão progredindo e que, dominando esses pequenos aspectos da gramática, vocês vão se comunicar de uma maneira mais clara e também com mais confiança. E é por isso que nos próximos vídeos nós vamos explorar alguns aspectos gramaticais que podem trazer mais confiança e mais fluidez quando você fala português. Então, aprender uma língua é errar. Os erros são importantes para a sua memorização. Então, se você quer aprender português de uma maneira consciente, sempre levando em consideração gramática, história e cultura, esse canal é para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder me ajudar dando um like, eu agradeço muito e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!